Olá, boa noite aos amigos pecuaristas de todo o Brasil, sejam todos muito bem-vindos. E para iniciar a semana com o pé direito, a gente começa com a tradicional comitiva novidadeira e noticiarista do Terra Viva DBO na TV, com a apresentação da prosa brideira do dia. A quantidade de animais abatidos é um assunto que é de muito interesse para os boiadeiros do Brasil inteiro. Afinal, esses números impactam diretamente no custo da arroba do boi gordo, no mercado de reposição e também na movimentação natural do mercado. Ainda nesse começo de ano, os amigos pecuaristas precisam dessas informações para poder entender como se desenha o mercado pecuário no restante de 2025. Um levantamento realizado pela consultoria Agrifato mostrou que foram abatidos 2.320.000 cabeças em março, com uma queda mensal de 0,10% e aumento de 2,36% em comparação com o mesmo período de 2024. De janeiro a março, o número de abates fechou 7.040.000 cabeças. Um novo recorde, que foi impulsionado pelo forte desempenho dos estados de Goiás, Minas Gerais e São Paulo. A grande novidade foi nos números de abate das vacas e das novilhas. Segundo a consultoria, foram para o gancho 1.060.000 cabeças, o que representa um avanço de 3,55% em relação a fevereiro e de 13,3% na comparação com o mesmo mês do ano passado. E esse foi o mês que mais fêmeas foram abatidas na história. Outro ponto importante que as amigas fazendeiras precisam saber é de que as fêmeas que foram para os frigoríficos correspondem a 45,6% do total abatido. De acordo com o relatório da Agrifato, fazendo uma análise geral, tudo indica que este tenha sido o pico do abate de fêmeas no ano e que nos próximos meses deve-se iniciar uma desaceleração. A verdade é que geralmente nos primeiros meses do ano, a quantidade de vacas sendo abatidas é maior mesmo, e a situação muda completamente em setembro e outubro, quando o abate é majoritariamente de machos. E falando nisso, ao contrário das fêmeas, a quantidade de machos indo para os frigoríficos caiu no mês de março. Foram 1.260.000 cabeças, queda de 2,97% na comparação mensal e de 5,3% frente a março de 2024. Sendo assim, fica fácil de entender que, com menos boi no gancho, o preço da cotação sobe e no balcão do açougue também. O encontro de confinamento e recriadores da Scott Consultoria foi um sucesso e teve recorde de público. Infraestrutura e tecnologia são fundamentais para ampliar o desempenho nas propriedades. E esse foi um dos assuntos discutidos no último dia de palestras do Encontro de Confinamento e Recriadores da Scott Consultoria. A infraestrutura, ela tem uma entrada inicial que pode ser cara no caso do confinamento, mas quando a gente olha uma perspectiva mais ampla da vida útil, por exemplo, das instalações de confinamento, o número de cabeças que anualmente são produzidas ao longo dessa vida útil, na verdade o custo ele começa a ser bastante diluído. A performance que você estimou que esse animal vai ter lá para ter o resultado financeiro, o preço de venda, você pode usar as ferramentas de trava, de bolsa, enfim, o processo inteiro tem tecnologia envolvido e isso aqui vai garantir o retorno e a sobrevivência do produtor. Sem tecnologia, ele vai para qualquer rumo e isso pode ser o prejuízo e pode ser o fim da atividade. Outro destaque foi a gestão nutricional, como os cuidados com o capim e a performance da silagem. O objetivo final é reduzir custo e ganhar qualidade. Então, assim, no fundo, quando a gente aplica essa ferramenta, o benefício é que a gente estoca mais animais numa mesma área de capineira, eu tenho menos perdas, menos emissão de gases para a atmosfera que auxiliam com o aquecimento global, então a gente reduz as emissões e torna essa forragem mais competitiva. Foram 3 dias de muito aprendizado e troca de conhecimento sobre recria, confinamento e mercado. Neste ano, o público foi recorde. Mais de 1.300 pecuaristas passaram por aqui. Então a gente teve um público bastante bom, perguntador, quer dizer, tudo gente que arrisca
capital, tempo, vida, né? Então, tivemos também a sorte de fazer uma seleção muito boa de palestrantes. A gente vê isso nos debates, vem uma quantidade tão grande de perguntas que nós estamos até fazendo podcast com as perguntas não respondidas, aproveitando esse material valioso. E o balanço é positivo, né? Não, também que eu sou suspeito para falar, porque, né, mas de verdade, acho que foi o melhor evento desses 20 anos que a gente faz isso. Que legal, foi muito bom participar do evento da Scott, um evento de alto nível. Terra Viva DBO na TV pôde estar lá. Quero agradecer aí imensamente ao Cides e toda a equipe que já são parceiros de muitos anos aqui do canal. E olha, justamente por causa do encontro de confinamento e recreadores, nesta semana não foi realizado o relatório semanal Boi e Companhia, que contém as informações sobre o mercado de reposição. Semana que vem a gente volta com as atualizações do boi magro. A Comigo, cooperativa de Rio Verde, Goiás, celebra 50 anos em 2025. E na Tecnoshow deste ano, a comemoração foi com as novas gerações. As crianças aprendem de forma lúdica a importância da sucessão familiar. As várias gerações do campo foram tema da Tecnoshow Comigo em 2025. Tiago quer deixar a fazenda de soja para os filhos e espera que a transição seja mais tranquila que a dele. É importante que eles gostem do que a gente faz, né? Então a gente já leva eles bastante para estar vivenciando com a gente na lida no campo, né? Quando vai plantar, pulverizar. A gente acha bastante importante isso aí. Então, a ideia da transição é que seja mais fácil para eles, né, do que foi para a gente. A questão de choque de mentalidade, somente a velocidade com que a gente se adapta às novas tecnologias, né? Você tem que preparar ele para ele gostar da atividade. Não adianta o pai falar assim, ó, você vai ser vaqueiro, você vai ser agricultor, se ele não gosta disso. Então, a preparação, acho que tem que ser Deus de criancinha. Crianças e jovens vieram com escolas, em família e se espalharam pela Tecnoshow interessados em tudo. As empresas contribuíram com tecnologia, inteligência artificial, novas cultivares e história. A Embrapa fez a linha do tempo dos 50 anos da soja no Brasil. Nós estamos mostrando o melhoramento que houve em cima dos cultivares de soja, né, com ganhos de produtividade e de precocidade ao longo desses 50 anos. Principalmente questão de produtividade e precocidade, né, mas também tem características que vão sendo inseridas como resistência a determinadas doenças, como o cancro da haste, entre outras aqui. Uma das novidades neste ano na Tecnoshow Comigo foi a medição de gases de efeito estufa emitidos durante a feira. Entraram na lista consumo de combustíveis, de energia, resíduos gerados e animais. Com os resultados obtidos aqui na feira, será feita a compensação. Como o clima favoreceu a safra de grãos, o produtor se animou para comprar insumos, máquinas e equipamentos. Representantes de bancos, financiadoras e fabricantes estavam otimistas. A gente pretende crescer 30% o que a gente já originou de negócio ano passado. Deve ser um número aí próximo a 2 bilhões. O fato de termos tido um clima favorável até agora, uma segunda safra vindo, mostrando para o produtor que ele vai colher bem, ou seja, é o faturamento dele. Isso proporciona um otimismo na aquisição de mais equipamentos para quê? Melhorar a produtividade, diminuir os custos, né? E estar sempre acompanhando a evolução da tecnologia no campo. Muito bacana, né? E olha, o Terra Viva DBO na TV vai para um rápido intervalo. Não saia daí. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Estamos de volta com o Terra Viva DBO na TV. Os amigos pecuaristas sabem que as cotações do boi gordo e os preços no geral do mercado pecuário passam por uma forte pressão de alta.
Mas mesmo assim, ainda há incertezas para os próximos meses. E quem conta as novidades é a jornalista Juliana Camargo. Boa noite, Juliana. Olá, muito boa noite, tudo bem? Bem-vindo ao Hoje no Portal, dessa semana de 14 de abril. É hora de conferir os destaques, outras notícias da pecuária, do Brasil e do mundo, que você encontra no portal DBO. Eu abro a participação te trazendo uma novidade. É a edição digital da revista DBO, que neste mês de abril traz o especial Saúde Animal. São várias reportagens sobre o tema, com destaque para esse personagem aqui, ó, o carrapato. Em seu ciclo de vida, uma fêmea pode produzir de 3.000 a 4.000 ovos. E as pesquisas recentes indicam que os carrapatos estão mais resistentes aos grupos químicos. O que fazer então para controlar, combater esse inimigo sem fronteiras? É que o jornalista Renato Vilela mostra ainda que os produtores do norte e do centro-oeste do país têm um novo problema, a tristeza parasitária bovina, uma doença transmitida pelo carrapato que era restrita à região sul do Brasil. Vamos agora dar um giro pelo portal e conferir outras notícias que você encontra por lá. Fique agora com o DBO Destaca e a entrevista da semana com Ivariz Júnior. Olá, amigos. As cotações praticadas na pecuária bovina de corte têm dado sinais de recuperação após um bom período de baixa. Os preços futuros, que caíram até para R$ 295, agora trabalham na faixa de 324 contratos de abril e 347 contratos de outubro, sugerindo que o mercado pode ter deixado para trás o fundo. No entanto, ainda há muita insegurança e os próximos meses serão decisivos para definir a trajetória dos preços. Para nos ilustrar melhor esse cenário, nosso convidado é Gabriel Santos Gonçalves, especialista em gestão do agronegócio, sócio e consultor da Pecuarize. Seja bem-vindo, Gabriel, é um prazer revê-lo. Eu agradeço o convite e quero poder esclarecer todas as dúvidas aí de vocês. Você sabe que eu estou atendendo pedidos, trazer você de volta, né? Fico muito contente aí com o feedback aí, e poder retornar com vocês. Gabriel, como você avalia o atual mercado do boi gordo? A gente sabe que a pecuária é uma atividade que é feita de ciclos, né? E atualmente a gente enxerga o mercado de boi gordo como um ciclo ascendente, né? Então a gente está enxergando aquele ciclo, aquele momento de alta de preços, tá? Obviamente que nós ainda não atingimos o topo desse mercado, tá? Os picos de preço. Isso a gente enxerga facilmente quando a gente olha atualmente o montante de fêmeas que são abatidas, né? Que ainda é um montante relevante, né? Então, assim, não houve aquela retenção que deve existir, né? Que é quando a gente atinge o pico de preço. Então, a gente enxerga, como eu mencionei, um mercado ascendente, né? E com grandes perspectivas e boas perspectivas aí para o pecuarista. Algumas projeções indicam que o preço da arroba pode chegar ao final do ano entre R$ 400 e R$ 450. Você acredita nelas? O montante de R$ 400, R$ 450, atualmente aqui dentro da Pecuarize, nós acreditamos que seja um pouco mais factível para o ano de 2026. O ciclo ele ainda está num momento de alta e está crescendo, né? Então, nós não tivemos esse volume grande de fêmeas que foram retidas, né? Ainda há um abate muito grande e, na nossa visão, isso faz com que ainda não seja o momento de acreditar em preços nesses patamares. Mas, ao mesmo tempo, nós não acreditamos que os preços eles vão representar uma queda ao longo de 2025, né? A gente sabe que a gente está passando por um momento agora onde vai se encerrar a época das águas, né? E, consequentemente, espera-se que tenha um volume um pouco maior de animal no mercado, o que pode fazer com que o preço da arroba dê uma certa oscilada aí, né? Um pouquinho para baixo. Lógico que dependendo muito se essa oferta vai realmente acontecer, tá? Então, dentre esses fatores, a gente faz com que nós acreditamos que os picos de preço maiores, né, possam acontecer aí no ano de 2026. Tradicionalmente, quando o preço da arroba sobe, ele puxa todos os outros preços da pecuária de corte.
Como é que o pecuarista pode se proteger aí quanto aos itens de reposição? O preço do boi gordo vai levar, consequentemente, o preço do bezerro, né, ou mesmo o preço da fêmea de reposição que a gente encontra no mercado. E para que o pecuarista possa se proteger disso, a primeira coisa que a gente fala, né, a lição de casa que deve ser feita é que ele conheça a operação dele, principalmente do ponto de vista de custos de produção. Né? Porque quando ele tem um custo de produção enxuto, né, e aí a gente encontra indicadores no mercado, a própria pecuarista tem os seus indicadores de custo, e o pecuarista está dentro de uma margem relativamente tranquila, né, de operação, ou seja, ele está tendo uma margem positiva no negócio dele, isso faz com que ele consiga pagar um pouco mais por esses animais, né, que é consequência de preços de mercado, de ciclos de mercado aí da atividade, e com isso faz com que ele consiga, mesmo pagando esses preços um pouco mais elevados e passando por esses momentos de oscilação, né, a gente está buscando uma alta de preço, mas a gente sabe que isso pode oscilar um pouco, faz com que ele possa ficar com margens positivas, né? E lógico que também existem algumas ferramentas, né, que podem ser utilizadas aí, como por exemplo ferramentas de mercado futuro, para que ele possa travar e conhecer ali a margem dele, desde que ele saiba o custo de produção dele, né? E com essa margem garantida, ele já consegue antecipadamente buscar no mercado e trabalhar aí, né, o mecanismo de compra que ele possa ter naqueles casos de pecuaristas em que dependem de reposição. Com as expectativas aí atuais para um valor da arroba aí mais para o meado do próximo semestre, você acha possível que o pecuarista consiga reembolsar o ágio que ele vai pegar pela frente? Olha, essa é uma pergunta um pouco complexa, né? Porque a gente sabe que a gente está passando por um momento, como eu mencionei aí, né, onde os preços estão crescendo e o preço do bezerro ele veio crescendo bastante. Tanto é que a gente viu recentemente, acompanhando aqui alguns clientes, preços de bezerro já na ordem de 14,50 quilos, o quilo, até R$15, né? Então, assim, isso mostra que com o preço atual, pagando esse preço no bezerro, diluir esse ágio começa a ficar um pouco mais complicado, né? E voltando para o assunto de margem que eu mencionei, a margem está começando a ficar um pouco estreita. Então, a gente precisa que esse preço, né, esse aumento de preço se concretize para que o pagamento desse ágio seja concretizado, né? E é por isso que eu volto sempre naquela questão de gestão de custo, controle de operação, porque se eu tenho meus custos bem alinhados dentro da produção, isso me dá margem para trabalhar com ágios um pouco mais elevados, né? Então, eu acredito sim que nesse momento ele consiga pagar ainda esse ágio, mas tudo vai depender do que a gente vai ver agora no segundo semestre, se esses preços realmente vão alavancar, que tudo indica que sim. Muito obrigado por suas análises. Eu agradeço aqui, né, de poder retornar com vocês e contem sempre com a gente. Esse foi mais um DBO Destaca. E não deixe de conferir outros conteúdos no portal DBO e revista DBO, todos os meses à sua disposição. E antes de me despedir, quero te fazer um convite. Na próxima quarta-feira, dia 16, a DBO transmite uma live, uma entrevista ao vivo sobre aditivos alimentares. Como podem ser incluídos de forma estratégica nas dietas para turbinar os resultados da produção pecuária. É o DBO em Foco. E você pode participar enviando a sua dúvida, a sua pergunta. Entre no nosso canal no YouTube, procure por DBO Play, confira muitas outras entrevistas sobre a pecuária, inclusive as edições diárias do Terra Viva DBO na TV. Eu fico por aqui, agradeço a sua companhia, te desejo uma ótima semana e até a próxima. Tchau. No próximo bloco, você confere o fechamento do mercado do boi gordo nas principais praças boiadeiras do país. Terra Viva DBO na TV volta em instantes. Continue com a gente. Como anda a sua saúde? Marcou consultas e está esperando há semanas por um retorno? Além de toda essa demora, você ainda enfrenta o trânsito e deslocamento? E se a sua saúde pudesse estar na palma da sua mão sem sair de casa?
Com o E-Saúde Assist, você tem acesso a especialidades médicas, a escolher mais médicos de plantão 24 horas por dia, onde quer que você esteja. E tudo isso a partir de R$ 29,90 ao mês, sem pagar consulta adicional. É só acessar nossa plataforma, escolher a especialidade, agendar a melhor data e horário. Pronto, atendimento médico marcado, sem perder tempo com deslocamento. Aproveite toda a conveniência de um plano de assistência completo para você e sua família, com telemedicina e teleconsulta de qualidade. E-Saúde Assist, sua saúde é prioridade e agora cabe no seu bolso. Estamos de volta e vamos direto para as informações do fechamento do mercado do boi gordo desta segunda-feira. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças em 7 das 32 praças boiadeiras espalhadas pelo Brasil, sendo que na maioria delas a pressão foi de alta. Começando a lista por Santa Catarina, onde o boi subiu para R$ 320 e a vaca para R$ 292, a prazo e ainda sem descontar o fundo rural. No sudeste do Mato Grosso, o preço do macho também teve aumento e fechou o dia em R$ 320. No Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas, a fêmea subiu sozinha para R$ 290. No norte de Minas Gerais, o boi aumentou para R$ 300 redondos e a vaca para R$ 275. No sul da Bahia, alta geral. O macho saltou para R$ 285 e a fêmea para R$ 263. No oeste baiano, o boi subiu e agora é comercializado por R$ 257. Em Paragominas, no Pará, o carretão pegou o rumo contrário e a vaca caiu para R$ 273. E o Terra Viva DBO na TV fica por aqui. Obrigado por estarem com a gente. Uma ótima noite a todos e amanhã eu volto às 7h25 da noite.